Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Peço aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Daniel. Glória a Jesus. Aí você marca a Bíblia, né? Aí a Bíblia sai da marca. Aí você fica nervosa. Aí Jesus é bom. Daniel 10, versículo 12. Aleluia. Você crê que o Senhor Jesus, Ele ouve a tua oração? Você crê que o Senhor Jesus, Ele não tem os ouvidos tapados para a tua voz? Aleluia, isso é muito verdade. E quando a gente diz eu creio, aleluia, muitas das vezes a nossa boca, ela professa a crença, mas o nosso coração já deixou de acreditar há muito tempo. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o meu Deus. E a Anígia, de manhã, eu estava em casa lembrando, ontem nós tivemos aqui, pastor Leonardo, a capacitação para trabalhar com criança, foi uma bênção. E eu estava em casa de manhã falando, Jesus, que bênção que foi essa capacitação, que mulher usada por Deus. Como o Senhor falou tremendamente, e o Senhor foi me trazendo à memória coisas, e Ele foi falando comigo sobre coisas que Ele fez, e que Ele tem feito, e que Ele falou, você está compartilhando? Eu falei, Jesus, eu já dei meu impacto de fé. E fiquei comigo isso. E a Anígia me chamou de tarde, eu falei assim, Anígia, eu já tem uns 3 anos ou 2 anos que eu dei um impacto de fé. Mas eu estou com algo ardendo no meu coração, que alguns irmãos já ouviram que eu pedi socorro acerca dessa causa. E o Senhor atendeu a minha oração. E eu quero compartilhar com vocês esse socorro bem presente que chegou na minha casa nessa noite. Sem mais demoras, vamos ler Daniel 10, versículo 12. Que diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um texto muito conhecido dos irmãos, vai falar sobre o período que Daniel passou orando ao Senhor. E de imediato Daniel, a Bíblia vai dizer que ele não teve aquela oração, o seu pedido atendido. É bem verdade que quando a gente analisa bem esse capítulo, nós vamos ver que Daniel, ele estava orando em favor do povo. Daniel havia lido acerca de tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. O povo estava cativo, já saindo, já no finalzinho do período ali da Babilônia. E Daniel, ele começa a questionar e a falar com o Senhor acerca do povo. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele começa a interceder pelo povo. Ele começa a pedir perdão a Deus pelos pecados do povo, porque agora Daniel estava entendendo que tudo aquilo que o povo estava passando era um processo que Deus já havia dito a respeito que aquele povo passaria. E se nós formos olhar o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele era um homem envolvido em oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém. Daniel era convicto do Deus que ele cria, ele sabia o Deus dos pais dele, o Deus do seu povo, e ninguém conseguia tirar esse propósito que o Daniel colocou no coração, um jovem que havia sido arrancado do meio do seu povo, mas que tinha no seu coração a certeza de que ele não pertencia àquele lugar onde ele estava. Daniel colocou no seu coração, eu estou aqui, mas eu não vou me contaminar com o que aqui está. E se você for analisar, você vai ver que Daniel foi colocado à prova, os seus amigos foram colocados à prova, mas mesmo diante de tudo que Daniel foi testado, ele resolveu e decidiu, é o que a Bíblia diz, não se contaminar. Agora veja você sendo, aleluia, afrontado, desafiado, você sendo dito, dizendo para você que você iria ser lançado diante de uma cova de leões famintos, simplesmente
simplesmente porque você não quis proclamar e adorar aquele homem que se intitulava Deus. Muitas vezes, diante de poucas coisas, a gente, às vezes, deixa de nos colocar, né? Às vezes a gente deixa de nos colocarmos diante de determinadas situações por nos sentirmos coagidos. Mas Daniel, ele vem nos ensinar que mais vale temer ao Senhor do que temer ao homem. Daniel, ele vem nos ensinar que o homem, ele tem poder para matar a nossa carne, mas Deus é aquele que tem poder para matar a alma e lançar no fogo do inferno. Então, mais vale temer ao Senhor. Então, Daniel, ele vem com esse propósito, um jovem vem nos ensinar, eu estou aqui. É como se fosse nós, a igreja do Senhor. Nós estamos na terra, mas nós não somos desse mundo. Nós somos como os forasteiros no caminho. Para nós já há uma cidade reservada, uma mansão a qual o Senhor disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluias! E é por isso que às vezes o mundo não entende nosso posicionamento e às vezes os nossos questionamentos. Por quê? Porque os nossos valores não são como os valores do mundo. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos do mundo. Porque os nossos valores e os nossos pensamentos, eles estão fundamentados na palavra do Senhor. Aleluia! E é difícil, nós temos vivido dias difíceis, em que assim como Daniel, muitas das vezes nós temos que nos posicionar, quer seja no trabalho, quer seja na vizinhança, quer seja no meio dos nossos familiares, tem momentos que nós devemos nos posicionar. E Daniel, ele se posicionou, e aquele rei, mesmo gostando de Daniel, não pôde voltar atrás do seu decreto, porque o carimbo do seu anel já estava posto, colocou Daniel na cova dos leões, mas ele disse algo, ele disse, Daniel, você vai para a cova, mas quem sabe, orando ao teu Deus, conjecturo eu, quem sabe ele pode te livrar. E Daniel disse o que para ele? Olha, se ele quiser me livrar, bem, mas se ele também não me livrar, a glória continua sendo dele, o louvor continua sendo dele, porque ele faz o que ele quer e como ele quer, na hora que ele quer, e ele faz o que lhe apraz. Aleluias! E é isso muitas das vezes que a gente não entende. A gente quer às vezes que o nosso Deus acha conforme aquilo que nós desejamos. Mas o Senhor, Ele sempre tem o que é melhor para nós. E Daniel descansa na cova dos leões, aleluia. A Bíblia vai dizer que o rei não dormiu por causa de Daniel. E quando ele se levantou, lá estava Daniel. Cadê Daniel? Cadê? Estou aqui, rei. Mas o leão não te comeu, não, rei. O leão não me comeu, sabe por quê? Comigo estava o Senhor dos exércitos, o todo-poderoso Deus que pôde me livrar da cova dos leões, aleluia. Esse Deus não mudou. Eu não sei qual a cova que colocaram você, mas eu sei que o Deus de Daniel continua disposto a livrar a tua alma, a tua casa, a tua família, se tão somente você depositar nele a confiança, aleluias. E eu estava vivendo um tempo complicado. Nós estávamos na nossa casa, normalmente eu cheguei do trabalho, e de frente para a janela da minha sala, do meu apartamento, havia um terreno baldio. Ali não morava ninguém. E de repente começaram a fazer algumas construções ali ao lado. E eu falei, Jesus, a janela desse apartamento vai ficar praticamente dentro da minha sala. Mas amém. E fizeram aquelas construções. E depois as pessoas começaram a morar naquele lugar. E eu lembro que a primeira vizinha que estava morando, que a janela era de frente para a minha, eu lembro que quando ela começou o processo de mudança, um dia ela
fazendo a mudança dela, eu abri a janela, ela estava lá colocando os móveis, eu olhei para ela e disse, bom dia, vizinha, tudo bem? Aí ela olhou para mim assim, fechou a cara. Eu falei, talvez ela seja de poucas palavras, né? Mas amém. No outro dia, eu abri a janela de novo, estava me arrumando para ir trabalhar e falei, bom dia, vizinha, tudo bem? E ela fechou de novo. Falei, Jesus, 2 vezes, pelo menos se ela não gosta de falar, mas pelo menos por educação. Amém. Quando foi na 3ª vez, outro dia, eu falei, bom dia, vizinha, tudo bem? Aí ela fechou a cara e fechou a janela. Eu falei, Jesus. Aí fui para o quarto, Rogério estava terminando de se arrumar para trabalhar. Eu falei, Rogério, vamos ficar ligado, porque essa vizinha aí... Só Jesus, a mulher acho que não foi muito com a minha cara, não. Dei 3, seguidos foram passando, eu contei 3 vezes, a mulher nem por educação disse bom dia. Se ela não quer amizade, tudo bem. Às vezes as pessoas são assim, né, irmãos? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito de ser. Tem pessoas que gostam mais de falar, tem outros que não gostam mais de falar, e está tudo bem. O Senhor Jesus, Ele nos entende do jeitinho que nós somos. Deus, Ele não tem filho predileto e nem tem característica para filho predileto. Seja você tímido, seja você uma pessoa mais falante, Deus, Ele te ama do jeito que você é. E Deus, Ele vai te usar do jeito que Ele pode te usar e que você deixar Ele te usar. Aleluia. E eu falei, ela não quer, então amém. Acabou, não quer. 3 vezes, né, irmão? 3 vezes, já pede música no Fantástico, não quer falar, amém. Então tá bom, não quer falar, não quer. Passou. Um dia cheguei do trabalho com a minha nora foi lá para casa, eu abri a janela, passou-se um tempo. E sempre que eu abri a janela, ela estava me olhando com um olhar, sabe, irmãos, não muito agradável, não muito amigável, mas amém, né? Aí eu cheguei do trabalho, abri a janela, aí quando eu abri a janela, ela começou a me xingar. Irmãos, eu estava cansada, eu tinha dado aula, eu estava... mais de 30 crianças, pastor, correndo para lá e para cá. Eu exausta. Eu falei, Jesus, eu só queria chegar na minha casa e descansar. Quando bate o sinal, eu não olho nem para trás, irmãos. As minhas amigas falam, meu Deus, cadê Tatiana? Eu já estou em casa, porque eu fico doida para chegar na minha casa e descansar. E eu falei, Jesus, eu só cheguei na minha casa, queria descansar, abri a janela. A mulher me xingou de tudo quanto é nome. Pensa aí que eu não vou repetir, porque não convém. E a minha nora falou assim, sogra, é isso mesmo que eu ouvi? Irmãos, eu só sentei e chorei. Eu fiquei desnorteada. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu só abri a janela. Você viu aqui, você estava comigo, você viu. Ela falou, eu vou falar. Eu falei, não, você não vai falar. Você vai ficar quieta. Você não vai retrucar, você vai ficar quieta. Mas a senhora nada. Fica quietinha, vamos ficar aqui. E aí o Rogério veio, eu falei, Rogério, o que houve, filho? Eu falei, isso. Ele, mas como assim, do nada? Eu falei, de graça, meu filho, do nada e de graça. E você não, estou aqui chorando, não sei o que aconteceu. E aí Benaia veio e falou assim, mãe, uma vez ela também me xingou, quando eu cheguei da escola, que eu abri a janela. Ela me xingou, disse. Eu falei, Jesus, a mulher xingou até meu filho. Irmãos, quem conhece Caio Benaia? Está ali, Caio Benaia quase não fala, né? Os líderes estão ali, lendo os líderes. Caio Benaia é um jovem tímido, é um adolescente tímido. E eu falei, Jesus, tu falou alguma coisa, Benaia? Não, mãe, eu só abri a janela, ela me xingou. Eu falei, Jesus, o que houve? Ela xingou meu filho, me xingou, então o negócio já liguei o alerta. Falei, Jesus. E nós que somos mulheres, nós tendemos a ficar nervosas, né? A nossa cabeça já começa a trabalhar, né? Nós começamos, porque por mais que nós sejamos fortes, né? Nós temos aquela parte da emoção, né? Que vai mexendo, vai aflorando, e eu não entendia por que a mulher estava com tanta raiva de mim daquele jeito, a ponto de xingar até meu filho. Eu falei, Jesus, o negócio aqui é mais sério do que eu pensei. Não é um simples, não gosto de ninguém, é um negócio pessoal. E eu falei com o Rogério, não vamos mais abrir a janela da sala, vamos deixar a janela fechada. A janela vai ficar fechada, não vai entrar vento, não vai entrar nada. Vamos ficar trancados dentro de casa, porque toda vez que eu abria a janela, irmãos, a mulher me xingava. Se eu abrisse a janela, a mulher me xingava.
Se Benaia botasse a cabeça na janela, a mulher xingava. E era essa peleja o tempo inteiro. E eu já nervosa e ficava tremendo. Eu já tremia na possibilidade de abrir a janela e ser xingada por aquela mulher. E você não fala nada. Por quê? Eu falei, Jesus, eu não sou de briga, Senhor. Numa briga eu sei que eu vou apanhar. Então é melhor eu ficar com a janela fechada. Não vou ficar aqui brigando com ela, né? Mas aí eu falei assim, de repente ela está falando isso porque eu sou mulher e aí ela está crescendo para cima de mim. Eu vou falar com meu esposo ficar com a janela aberta para ver se vai ser o mesmo comportamento. E um certo dia, Rogério pegou o notebook, sentou na janela e foi estudar. Quando o Rogério abriu a janela, o que ela fez? Xingou. Xingou o pastor. Irmãos, nesse dia eu estava deitada. Eu me lembro como hoje, eu estava deitada e eu escutei ela xingando e eu falei, chamou de careca bisbilhoteiro. Olha isso, irmãos. Meu esposo, como assim, irmãos? Eu estava deitada na cama e o Senhor falou comigo assim, Ana, veio na hora essa passagem. Lembra que Ana sofria as afrontas de Penina o tempo inteiro. E como que Ana reagia diante disso? E essa voz falando no meu ouvido, Ana vivia sofrendo por conta dos ataques de Penina, que dizia que ela não tinha, ela não geraria, e como que ela reagia diante disso. Jesus foi xingado no lugar onde ele operou milagres na sua cidade, como ele reagiu diante disso. E eu falei, Jesus amado, porque a vontade que me deu foi de levantar. Eu não ia fazer nada não, irmão. Eu só ia dar um apoio, orar para o meu esposo. Eu não ia brigar não. Mas eu quis levantar e eu ia deixar ele mais nervoso. Mas o Senhor falou ao meu ouvido, diante das afrontas, como é que você reage? Diante das afrontas, não esquece. Ela sabe que aqui mora um povo diferente. Não levanta, fica deitadinha. E eu falei, Jesus, ela está xingando meu esposo, Senhor. É teu filho, Senhor, tem ungido, como assim, Senhor? E o Senhor falando ao meu ouvido, fica deitada, fica aí, clamando, vai clamando que eu estou trabalhando, vai clamando, vai orando, que eu estou quebrando esse laço, estou jogando esse demônio por terra, vai clamando, deitadinha aí, não levanta. E eu continuei deitada, e daqui a pouco o Rogério veio, acendeu a luz e eu fingi que estava acabando de acordar. Ele falou, a mulher me xingou. Eu falei, não, filho, fique em paz. Fecha a janela. É guerra. Falei para ele, é guerra. Irmãos, tenham sempre as amigas da guerra. Eu tenho as minhas amigas da guerra. Falei com as minhas amigas da guerra e falei, entrem nessa guerra comigo. Como é que é a guerra, Tatiana? Você vai abrir a janela e vai xingar e vai falar igual? Porque, irmãos, umas amigas minhas para qual eu contei que não vigiei, porque a gente precisa vigiar, elas falaram assim, vou na tua casa, eu vou quebrar essa mulher todinha. Como que ela te xinga? Eu te conheço. Como assim? Eu vou lá, eu mesmo. Eu não sou crente mesmo, tu é. Mas eu não sou, então deixa comigo que eu vou resolver. Falei, não, sabe por quê? Tu vai embora e eu vou ficar lá. E aí depois? E o meu nome? E o meu... Não, não vai não. Irmão, todo mundo queria ir na minha casa me visitar. Todo mundo queria ir na minha casa, ir lá e resolver. Falei, não, ninguém vai resolver não. Eu sei como é que eu vou resolver. E de frente da minha casa, irmãos, mora uma pessoa de uma outra religião. E ela falou assim para mim, olha, eu tô assim boba. Porque vocês são pessoas tão assim que entra e sai, trabalho, igreja, não sei como que essa mulher, eu quero que ela fale comigo. Mas com a vizinha, ela não falava nada, que a janela também era frente. Mas com a gente, ela cismou que com a gente ela tinha que arrumar alguma coisa. E eu comecei a orar, irmãos, e orava, e chorava, e orava, e chorava, e falava, Jesus, Davi pedia vingança contra os inimigos. Senhor, o Senhor entregava os inimigos de Israel na mão do povo, Senhor. Por que que o Senhor também não faz algo em favor dessa mulher, Senhor? Eu não aguento mais, meu cabelo está caindo, eu entro em casa com medo, eu não sei o que me espera na porta, eu não sei o que me espera se eu abrir a janela. Jesus, o que é isso? Você viver atemorizada dentro da tua própria casa. Eu saía de casa, irmãos, já viu quando você percebe que tem
janela, que tem alguém vigiando quando você sai e quando você entra? Era assim. Quando eu saía, eu percebia, sabe, pastor, que ela estava olhando para mim. E quando eu voltava, eu percebia que ela estava olhando também quando nós chegávamos. Ou seja, ela sabia a hora que a gente entrava, ela sabia a hora que a gente saía, e ela ficava, lá vai os crentes, esses crentes que não sei o quê. Aí eu comecei a entender. A guerra não era contra, porque me falaram, Tatiana, deve ser preconceito, porque você é de pele escura, de repente ela não gosta de preto. Eu falei, Jesus, não deve ser isso não. Quando ela falou assim para mim, irmãos, um dia eu levantei de madrugada e falei, Jesus, Senhor, não aguento mais, eu estou amedrontada, porque a gente fica, irmãos. Josafá, ele foi lá, né, e ele começou a falar com Deus, e Deus falou o que com ele? Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estai de pé e vede o grande livramento que o Senhor teu Deus te dá. Porque tem peleja, aleluia, que nós vamos ter que ficar paradinhos e ver o Deus trabalhar a nosso favor. Aleluia, aleluias. Porque nós, às vezes, com o sangue de Pedro, queremos logo desembainhar a nossa espada e resolver com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor, Ele manda, olha, parai e estai de pé. O Senhor falou, Moisés, você vai lá no Egito e vai tirar o povo do Egito. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque o povo vai ver e vai entender que o Deus que escolheu esse povo não é qualquer Deus. Peraí, Senhor, mas o Senhor está dizendo que vai tirar o povo e o Senhor vai dificultar o negócio. Irmão, você já parou para pensar? Deus, Ele enviou Moisés para tirar o povo do Egito. Mas do próprio Deus, a Bíblia vai dizer que Ele endureceu o coração de Faraó, para que ele mostrasse quem era o grande, quem era o poderoso, de quem era aquele povo. Aquele povo não era qualquer povo, aquele povo tinha um dono, assim como eu tenho um dono, assim como você tem um dono, aleluia, assim como a tua casa, a tua família tem um dono. Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Eu não sei se é com o vizinho, eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é na saúde, se é na tua vida financeira, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você não vai morrer nessa situação. O Deus Todo-Poderoso que livrou o povo de Israel da mão do Faraó, Ele vai livrar a tua vida. Eu endurecerei o coração de Faraó. Aleluia, e na hora que eu decidir, o povo vai sair, vai fazer uma festa para mim no deserto. Mas com que, Jesus? O povo vai sair sem nada. Não, Moisés, não esquenta não, porque eu farei com que o próprio Egito, os egípcios, deem ao meu povo, e eles farão e celebrarão para mim uma festa no deserto. Aleluias. Irmãos, o tempo passou, e assim ficou. Vou correr por causa do horário. Assim ficou, essa afronta, essas coisas, tudo, né? E um dia, orando de madrugada, ajoelhei, era 3 e pouca, lá na sala, e eu escutei, ela disse assim, se eu tivesse uma arma aqui agora, irmãos, e a casa estava escura, eu dobrei o joelho, estava tudo escuro. E ela gritou, se eu tivesse uma arma aqui agora, eu dava muito tiro na cabeça desses crentes. Irmãos, aquilo entrou no meu coração, pastor. E eu corri para o quarto e falei, Rogério, acorda, essa mulher quer matar a gente. Já passou para um outro campo, o campo da ameaça. E aí eu falei com o administrador do prédio, e ele falou, você vai denunciar. Você vai denunciar, porque ela ameaçou a você e a sua casa. E começou a me orientar sobre os trâmites legais que eu precisava fazer. Mas quando ela terminou, a administradora do prédio, ela disse assim, mas vem cá, você não é da igreja? Seu marido não é pastor? Vocês são da igreja. Olha, eu não sou da igreja não, mas eu sei que se vocês orarem, não tem um negócio de orar e entregar na mão de Deus? Não tem um negócio de deixar que Deus faz? Eu não sei não, porque eu não sou da igreja não, mas eu acho que tem um negócio
negócio desse aí? Você deve saber melhor, porque você lê a Bíblia, você deve saber melhor do que eu. Olha, irmãos, Deus não usa o tolo às vezes para falar com a gente, que a gente não quer entender o agir de Deus, a forma como Deus está trabalhando. Deus está falando, olha, eu vou fazer desse jeito, e Deus está mostrando, está dando os sinais, e mesmo assim a gente não consegue enxergar, está meio tapado, né? Aí Deus, ele usa lá que os improváveis. Eu falei, eita Jesus, a mulher que não é crente está me ensinando como eu tenho que me comportar. E eu falei, é verdade. Desliguei o telefone e falei, eu não vou denunciar. Eu vou continuar a clamar. E eu comecei a mudar a minha oração. A minha oração não era mais, Senhor, mata os meus inimigos. A minha oração era, salva. Salva, Senhor. Salva porque é pobre. Salva porque é nu. Salva porque não te conhece, precisa te conhecer. Senhor, salva, salva, salva. E comecei a mudar a oração, irmãos, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. A igreja estava orando. Lá em Atos vai dizer que a igreja orava, liberta Pedro, Senhor. Liberta Pedro, Jesus. Liberta Pedro, Jesus. E de repente um anjo chegou na prisão. E Pedro está lá e de repente a prisão se abriu. Pedro sem entender, o anjo pegou na mão de Pedro e disse, vem, vem. Mas o que está acontecendo? Talvez Pedro tenha dito. E talvez o anjo tenha dito para Pedro, tem uma igreja orando por ti, homem. Vem comigo, homem. Tem uma igreja orando. E quando a igreja clama, o céu responde. Quando a igreja fala, o céu se move. Tem uma igreja orando por ti, dizendo, liberta Pedro. E eu vim em nome dele, em nome de quem? Em nome do Deus libertador. O Jeová Shammah, o Jeová Sabaoth, o Jeová Jireh. Foi em nome dele que eu vim. Pedro, sai dessa prisão, Pedro. Sai dessa prisão, Pedro. Ora, irmão, já foi orado aqui, irmãos. Senhor, visita o nosso pastor. Senhor, dá cura o nosso pastor. Senhor, restabelece, Senhor, a saúde do nosso pastor. E você crê que nessa noite o Senhor pode enviar um anjo lá na casa do nosso pastor? Aleluia! E ele ser tocado por quê, irmãos? Porque nós somos bonzinhos? Não, 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 não. Mas porque Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel e Ele faz aquilo que lhe apraz, aleluias. Irmãos, para terminar, Tati, como é que é? Estou curiosa. O que é que aconteceu com essa mulher? Estou curiosa, irmãos. Semana passada chega eu em casa, tem um caminhão de mudança na minha porta e eu falei, Jesus, quem me dera, Senhor. Estava eu como povo, né, no cativeiro. Quem me dera poder voltar. Quem me dera poder tocar minha harpa. E está lá eu entrando no corredor. Senhor, quem me dera se esse caminhão fosse, Senhor, da vizinha. Jesus, eu não quero que tu mates, não. Dá para ela uma chance de te conhecer, mas bota ela longe de mim, ela não gosta de mim. O Senhor viu que eu tentei trazer ela para mim, mas ela não quis. Senhor, se fosse dela. Aí tá lá eu pelo corredor para chegar lá no meu bloco. E tá eu, Senhor, o caminhão podia ser dela. O caminhão, aí eu olhei assim, irmão, de rabo de olho para a janela dela. Tava lá o ar-condicionado dela e a cortina dela. Eu falei, o caminhão não é dela. Jesus, que pena. Mas lá vai eu, entrei dentro de casa, aí daqui a pouco meu telefone toca. A minha vizinha de frente, que é espírita, que queria brigar a minha guerra, né? Que queria brigar a minha guerra. Ela falou, vizinha, abre a tua janela, vizinha. Eu falei, mulher, você está doida? Eu vou abrir nada, você não sabe que a mulher me xinga quando eu abro a janela. Não, vizinha, abre a tua janela, vizinha, deixa o ar entrar, vizinha. A velha foi embora, assim mesmo, ela botou outras palavras, mas não vou falar aqui, né? A velha foi embora, vizinha, deixa o ar entrar na tua casa, vizinha. Eu falei, sério, você está brincando comigo? Peraí, que eu acabei de chegar do trabalho, eu queria era mesmo abrir a janela para pegar um ar fresco, mas eu estou com medo de abrir ela me xingar. Ela falou, não, vai, abre. Quando eu abri a janela, irmãos, ora, pastor, que irmãos, quando eu abri a janela, que eu pude sentir o ar. Tatiana, você está glorificando a Deus por ter podido sentir um ar. Que coisa mais boba. Foi dito aqui pela Anis
milagre, mas para mim, irmãos, significou muita coisa. Para minha casa significou muita coisa. E eu abri a janela e eu falei: Jesus, Senhor, Tu és fiel. Senhor, Tu és grande na terra. Senhor, Tu és poderoso. Eu nem sei se os vizinhos de frente e de trás entenderam alguma coisa, irmãos. Eu sei que eu comecei a dizer: Tu és grande, Tu és o dono de tudo. Senhor, Tu não se deixa escarnecer. Senhor, Tu és o Deus da igreja. Senhor, Tu és o Deus que luta as nossas causas e guerreia as nossas guerras. Senhor, Tu és aquele que vai na frente, Senhor. Vai aplanando o caminho, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, vai dando ordem aos anjos para lutar conosco. Senhor, Tu és o Deus da minha casa. Quando o Rogério chegou, eu falei: Rogério, eu não deixei nem ele chegar, já mandei mensagem para ele no trabalho, falei: meu filho, o Senhor bradou aqui. O Senhor bradou, ele: meu Deus, o que aconteceu? Eu contei tudo para ele. Irmãos, abri minha janela, botei um louvor, peguei o meu celular, botei um louvor, pastor Leonardo, do lado de fora da janela. E Benaia falou: mãe, o que é? Eu falei: filho, a vitória chegou. A brisa entrou. Ele: o quê? Mas a senhora abriu a janela, mãe, fecha. Que fecha o quê, Benaia? Olha aqui, meu filho, o Senhor deu vitória. O Senhor visitou o arraial, filho. Aleluia, vamos abrir a janela, meu filho. Abre tudo, abre a casa toda. Deixa entrar a luz, deixa entrar o vento. Deixa entrar, meu filho, porque agora, meu filho, nós fomos libertos. Mas vocês estavam presos? Estava, dentro da minha própria casa. Mas o Senhor nos libertou. Ah, Tatiana, eu tenho enfrentado algo com a minha vizinha. Eu tenho enfrentado alguma coisa difícil na minha vida, querido. Porventura há algo impossível para o nosso Deus resolver? Porventura há algo impossível para Deus fazer e realizar na tua vida? Se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quão grandes coisas o Senhor fez no meio do povo. Por que Ele não pode fazer na tua vida? Por que Ele não pode fazer na tua casa? Mas você merece? Não, eu mereço? Não. Mas Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel, e se Ele diz que faz, Ele faz. E se Ele intentar agir a teu favor, Ele vai agir. Ah, Tati, eu estou passando por algo parecido. Creia nessa noite. Hoje é o culto Impacto de fé. Creia nessa noite que o Deus que livrou o povo de Israel, que o Deus que deu vitória àquele povo, que o Deus que guerreou a causa daquele povo, que o Deus que guerreou a minha causa, Ele também pode guerrear a tua causa. Está doente? Está sofrendo? Está te angustiando algo? Nessa noite eu trago algo da parte do Senhor para a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Nessa noite o Senhor vai dar ordem aos anjos para que te guarde, para que te proteja em todos os seus caminhos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que guarda, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que entra, filtra o sangue, dá um sangue novo, aquele que entra, aleluia, e troca, aleluia, aquilo que te incomoda e que faz doer. Ele está na casa nessa noite. Ele é fiel, aleluia. Você veio no lugar certo. Você veio, aleluia, no pronto socorro de Jeová. E quem entra no pronto socorro de Jeová já passa pela porta, já passa pela triagem. O enfermeiro já faz os primeiros atendimentos. Depois vem o médico Jesus dizendo: olha, eu te dou o laudo nessa noite, e o laudo é de vitória. Nessa noite Deus tem vitória para você, porque Ele é um Deus tremendo, porque Ele é um Deus grande, porque Ele é um Deus
misericordioso, oh Jesus. Oh, aleluia. Como pode alguém, Deus, que é tão forte e insiste em alguém que é tão fraco? Não dá pra entender. Sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado, e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. Oh, esse é o nosso Deus, e você pode levantar as suas mãos nessa noite. Oh, e mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse? Louve comigo. Oh, Ele conhece a tua fraqueza e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado, e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. E o que nós fazemos como igreja? E o que nós fazemos, aleluias? E só me resta te adorar e dizer que tu és grande, tu és tão grande. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Mais uma vez, oh aleluia. E só nos resta te adorar, Jesus, e dizer nessa noite, Deus, que tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Oh, aleluia. Só, Senhor, pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Escute, a Bíblia vai dizer que um dia o Senhor levou Ezequiel diante de um vale e disse: Ezequiel, podes esses ossos reviver? E Ezequiel disse: olha, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e a dificuldade, aleluia, e o problema tem tentado sucumbir a tua vida. Mas nessa noite eu te convido a colocar no altar aquilo que tem tirado o teu sono, traz para o altar. E faça como Ezequiel disse: Senhor, tu sabes que isso tem tirado o meu sono. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu tenho, Senhor, tido tremores, porque isso tem tirado o meu sossego. Mas tu sabes, ó Deus, como resolver essa questão. Tu
confiar. Sabe por quê, Senhor, eu vou confiar? Sabe por quê, Senhor? Porque eu sei que Tu és grande. Tu és grande. Oh, Tu és grande. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só para confundir aqueles que pensam que são. E nós vamos fazer o quê? Só me resta te adorar e dizer que Tu és grande. Tu és tão grande. Sou o Senhor para acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Deus é grande. Que o Senhor abençoe a tua casa e a tua vida em nome de Jesus.